Sabe aquele chá que a avó fazia ou aquela compressa de argila para tudo? Pois é, essas práticas de cura que existem há milhares de anos estão sendo redescobertas pela ciência moderna. Nesta nossa análise, a gente vai explorar exatamente isso, essa ponte fascinante entre a sabedoria antiga e o que os laboratórios comprovam hoje em dia. E para começar, vamos pensar um pouco nessa frase aqui do Carlos Cosell, um pioneiro da medicina natural. É uma ideia que faz a gente parar para refletir, né? Ele sugere que a doença não é um inimigo que surge do nada, mas sim uma consequência, uma resposta do nosso corpo por termos nos afastado das leis da natureza. É uma filosofia que convida a gente a olhar para fora, para o nosso ambiente, para encontrar o equilíbrio aqui dentro. Tá, mas como a gente explora essa filosofia na prática? Vamos fazer o seguinte, vamos seguir a sabedoria da natureza através dos seus elementos mais básicos, a terra, a água e as plantas. E no final a gente descobre como aplicar todo esse conhecimento com segurança nos dias de hoje. Para entender a filosofia, primeiro a gente precisa conhecer o filósofo. E Carlos Cosell não era só um teórico, não. A própria vida dele foi a primeira grande prova de que os princípios da natureza podiam, de fato, curar. A jornada do Cosell é a chave de tudo. Uma doença muito grave na juventude poderia ter sido o fim da linha para ele, mas acabou se tornando o começo de tudo. Ao se curar usando princípios naturais, ele transformou a própria experiência num propósito de vida e dedicou o resto dos seus longos 99 anos a compartilhar esse conhecimento. Então, o que é, na essência, a medicina natural? Pensa assim, em vez de só tomar um remédio para dor de cabeça, a abordagem aqui é se perguntar por que a cabeça está doendo. A ideia é ir na raiz do problema e restaurar o equilíbrio do corpo, em vez de só silenciar o alarme que é o sintoma. O Cosell acreditava que as ferramentas mais poderosas para a nossa saúde não se compram na farmácia. Elas são, na verdade, esses 7 dons que a natureza oferece de graça. Ar, sol, água. Parece até simples demais, né? Mas, segundo ele, esses são os verdadeiros pilares de uma vida com saúde e energia. Começando pelo chão que a gente pisa, vamos explorar a geoterapia. E não, isso não é só sobre um dia relaxante no spa. O uso terapêutico da argila é uma prática super antiga, mas com uma ciência surpreendentemente complexa por trás dela. Isso pode até parecer um remédio popular, mas o que acontece aqui é química pura, não tem nada de mágico. A argila funciona como se fosse um ímã molecular, sabe? Ela literalmente puxa as toxinas para fora da pele. E ao mesmo tempo que ela limpa, ela libera minerais essenciais e ainda acalma a inflamação. É uma ação de 3 frentes: limpar, nutrir e acalmar. E a prova disso está nos resultados. O que antes era um conhecimento passado de geração em geração, hoje é confirmado em estudos científicos. Desde a diminuição da dor lombar crônica até o combate a bactérias perigosas, como a E. coli em laboratório, a ciência está mostrando exatamente como esse remédio antigo funciona. Ok, se a terra nos dá a base, a água nos dá fluidez e movimento. O poder terapêutico da água é tão reconhecido que virou um pilar da reabilitação e da fisioterapia moderna. A grande sacada da hidroterapia está na sua dualidade, o quente e o frio. O calor dilata os vasos sanguíneos, o que relaxa os músculos e é ótimo para dores crônicas. Já o frio faz o exato oposto. Ele contrai os vasos para reduzir o inchaço e aquela dor aguda de uma lesão recente. São 2 lados da mesma moeda, com efeitos fisiológicos totalmente opostos, mas ambos muito poderosos. O que é impressionante é a versatilidade da água. Ela oferece uma solução diferente dependendo do seu estado. Como o gelo, no estado sólido, ela combate um trauma agudo. Líquida, ela permite a reabilitação sem sobrecarregar as articulações. E como vapor, ela limpa todo o sistema respiratório. É a mesma molécula H2O, trabalhando de 3 formas terapêuticas completamente distintas. E agora vamos para o reino vegetal, que é talvez a fonte mais rica e complexa da medicina natural. Aqui, a ciência funciona quase como um tradutor, sabe? Decodificando a linguagem química das plantas para a gente entender os remédios que diferentes culturas usam há milênios. Existem muitas formas de extrair os benefícios das plantas, mas não é à toa que a infusão, ou seja, o simples ato de fazer um chá, é a mais popular de todas. É um método super acessível e incrivelmente eficaz para liberar muitos dos compostos ativos das plantas na água. Vamos ver um exemplo perfeito: o chá de folha de goiaba para diarreia. Por séculos, as pessoas sabiam que funcionava. Hoje, a ciência nos explica o porquê. São os taninos, que agem como adstringentes, e os flavonoides, que relaxam os músculos do intestino para aliviar as cólicos. É uma ação dupla, super precisa.
E isso não é só teoria, não. Um estudo clínico mostrou que uma tintura de folha de goiaba trouxe um alívio significativo para os pacientes em apenas 8 horas. Ou seja, não é só uma história antiga, é farmacologia pura acontecendo em tempo real, validada com dados. Bom, a gente já viu o poder da terra, da água e das plantas. Mas com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, certo? Agora, vamos para a parte mais crucial de todas. Como interagir com essa sabedoria de forma segura e inteligente? Essa é a pergunta de $1 milhão. É muito fácil pensar que, só porque algo é natural, ele é totalmente inofensivo. Mas a natureza é imensamente poderosa. E esse poder todo exige não só respeito, mas principalmente conhecimento para ser usado do jeito certo e seguro. Para usar esses dons da natureza com segurança, existem 3 regras de ouro que são, inegociáveis. Primeira, identificação correta. Ter certeza absoluta da planta que se está usando, porque uma confusão pode ser perigosa. Segunda, conhecimento. Entender o que aquilo faz e por quê. E a terceira, talvez a mais importante de todas, consultar um profissional. Automedicação, mesmo que natural, sempre tem riscos. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. E se o futuro da saúde não for uma escolha entre o laboratório e o jardim? Talvez a medicina mais poderosa de todas nasça justamente da fusão desses dois mundos, a sabedoria atemporal da natureza, iluminada pelo rigor da ciência moderna.